E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Demetrios aqui da Academia da Matemática e o objetivo desse vídeo é a gente responder a prova de medicina da SESMAC 2024.1. Essa prova ela foi aplicada em dezembro de 2023, tá? Para o pessoal que eventualmente passou, começou a estudar ou começará, já que ainda eu estou no início de janeiro de 2024, começará a estudar esse ano na SESMAC no curso de medicina. Como é uma resolução completa, vai ficar um pouco longo o vídeo. São 8 questões, como sempre, na prova de matemática da SESMAC. E aí aqui embaixo, na barra de progresso do vídeo, vocês vão poder conferir os capítulos. Tá? Então vai ter lá problema 41, problema 42, até o 48, que é o último problema. Então vocês podem pular de um para o outro para não ter que ficar procurando. Tá? Também vai estar na descrição do vídeo, só é você clicar lá em cima do tempo da questão que você quer olhar. Tá? Também, de antemão, já vou pedir aí uma desculpa, porque algumas vezes eu vou ter que atrapalhar o vídeo e eu não pretendo editar, porque eu estou com uma gripe um pouco forte, aí eu estou tossindo um pouco, então eu vou estar tossindo aqui de vez em quando, tá tomando uma água, mas eu pretendo gravar mesmo assim. Então é isso, vamos começar a resolução logo após a vinheta. Pessoal, antes de qualquer coisa, se você já é da casa, então vou pedir que você deixe aí o seu like. E se você está chegando agora e gostar do vídeo, eu peço que você se inscreva, repasse para o pessoal aí que você conhece. Você ative o sininho e curta também o vídeo, se te agradar essa resolução. Eu esqueci de falar na abertura, mas aqui a gente tem uma playlist com as resoluções de outros anos de prova também, tá? Então eu vou deixar um card aqui em cima do vídeo. Aí você depois pode conferir, ou abre em outra aba e deixa lá pausado, tá? Para você poder conferir depois e assistir esse vídeo aqui, tá? Então vamos lá. O problema 41 nos diz o seguinte. O tempo necessário para um certo medicamento fazer efeito, dado em horas, é apresentado no conjunto de dados a seguir. Então, a gente tem aqui os valores em hora, que são gastos. Deixa eu só puxar o microfone mais para cá um pouquinho. Eu acho que vai melhorar aqui a captação. Pronto. Então, o tempo dado em horas foi isso aí. Assim, qual é a média aritmética desses dados? A média é a gente somar os termos e dividir pela quantidade de termos. Não é uma conta difícil, embora seja uma conta um pouco chata, tá? Geralmente, a média a gente representa com um x e uma barrinha, a média aritmética, tá? Então, quem vai ser x barrinha aqui? Eu vou logo fazer assim, porque eu sei que tem uma divisão no final. Então, vai ser 0,21 mais 2,71 mais. E aí a gente vai somar todos, tá? Até chegar no último, que é 0,15. E a gente tem que dividir pela quantidade de termos. E olhando ali, a gente vê que são 6 números, né? Então tem que dividir por 6. Beleza? Então quem vai ser x barra? Bem, vamos somar. Eu vou fazer aqui, ó. Esse 0,21. Deixa eu fazer de outra cor ali no enunciado. Deixa eu pegar o lápis laranja. Esse 0,21, eu vou somar com esse 0,15. Já vai dar 0,36, concorda? Deixa eu ver o que dá para eu somar aqui. 2,71 com 2,12. Vai dar 4. 70 mais 10, 80. Então, 4,83, concorda? 4,83. E esses outros dois juntos? 3 daqui com 2 daqui são 5. Vamos pensar em dinheiro, né? 80 centavos mais 30 centavos dá R$1,10. Ou com 5 que eu tinha, dá R$6,10. Aí com esses dois aqui, R$6,12. Então aqui 6,12. Agora a gente vai somar tudo aqui, tá? Então 6 mais 3 são 9, mais 2 são 11, vai 1. 3 mais 1 são 4, mais 8, 12, mais 1 que foi 13, vai 1. E 4 mais 6 mais 1 dá 11, né? Vírgula abaixo de vírgula, e aqui dá 11. Então deu 11,31 essa soma. Então aqui 11,31 dividido por 6. Essa é a conta que a gente precisa fazer. Eu vou pegar o lápis. E aí vamos só, antes de eu pegar o lápis, vamos lembrar uma coisa, né? Eu vou transformar esse número decimal inteiro, tá? Então eu vou pegar esse número aqui de cima, que ele tem duas casas decimais.
eu vou deslocar a vírgula para a direita 2 casas. Só que se eu fizer isso com o número de cima, eu também vou ter que fazer a mesma coisa com o número de baixo, que é para manter a proporção. Tá? Então, se eu aumento o de cima, também tem que aumentar proporcionalmente o de baixo. E aí a divisão vai se manter igual. Aí agora em cima vai ficar 1131. E embaixo aí vai ter que ficar 600. Né? Tem que fazer aqui. E a conta é essa. Agora sim, vou pegar o lápis e vou fazer um rascunho e depois eu apago o rascunho. Tá? Então aqui, ó, 1131 dividido por 600. Olha que todas as alternativas começam com 1,88. Então não vai ter trabalho a gente saber quem são os primeiros números aqui, tá? Eu vou fazer na calma, mas eu já sei que aqui é 1. 1 vezes 600 vai dar 600. Aí agora eu vou subtrair. 600 para 1000 falta 400. Aí só é somar mais 131. Então vai ficar 531. A gente depois da subtração tem que baixar um número. Não tem número para baixar. Quando eu baixo esse primeiro zero, eu coloco a vírgula. Inclusive, se você não sabe o porquê, e quando baixo esse primeiro zero, coloco a vírgula, posta aí que eu posso explicar em outro vídeo, tá? Agora, quantas vezes vai caber? Tem que ser 8, pelas alternativas, né? Então, 6 vezes 8 dá 48, né? Então, 4.800 aqui. Aí agora eu vou subtrair. 4.800 para 5.000 falta 200. Aí tem mais 310. Então, por isso que agora vai ficar 510. Aí, novamente, depois da subtração, baixo o número, tá? Eu já sei novamente que vai ser 8 por conta das alternativas. 6 vezes 8, 48. 0, 0. E agora eu vou subtrair. Agora dá exato, né? De 4.800 para 5.100 dá 300 fechado. E agora, baixo o 0, pela subtração. E agora 5, né? 5 vezes 6 são 30, né? Então 30 acrescenta os 2 zeros lá dos 600. E aí o resto é 0. Ou seja, o resultado dessa divisão deu 1,885. Beleza? Então, nossa alternativa aqui, letra E. Eu vou apagar esse rascunho. Vou ver se eu só aumento aqui o tamanho dessa borracha. Vou apagar o rascunho. Beleza? E agora eu vou descer para a gente começar na questão 42. Bem, essa questão nos diz o seguinte. Uma universidade tem 10.000 alunos, dos quais 3.000 são considerados esportistas. Eu vou grifar essa informação, tá? A gente tem 3.000 que são considerados esportistas. Temos ainda que 400 cursam biologia no turno diurno e 600 no turno noturno. Dos alunos que cursam biologia, então já sei que o cara cursa biologia no turno diurno, 100 são esportistas. Eu vou fazer até de outra cor. O que é que seria esses 100 aqui? Ó? São alunos que, além de cursarem biologia, eles praticam esporte, isso de dia. E dos alunos do turno noturno tem 150. Então, esses 150 também são alunos que, além de cursarem biologia, eles praticam esporte. E aí a pergunta da questão é a seguinte. Escolhendo um aluno da universidade ao acaso, eu noto que pode ser qualquer um dos 10.000, que é qualquer um aqui ao acaso. Qual é a probabilidade, olha do que se trata a questão, percentual, porcentagem, de ele ser esportista ou cursar a disciplina biologia. Uma palavra aqui, se tu já entende de probabilidade, extremamente importante é esse ou, né? Esse ou aqui significa que a gente vai ter que fazer a união desses conjuntos, né? Dessas probabilidades. Né? Então, aqui é uma questão de probabilidade da união, que é o seguinte, eu vou fazer aqui em cima. Qual é a probabilidade de um aluno praticar esporte? Vou escrever só SP. Ou é aquele ou significa união, tá? Ou cursar a disciplina biologia. Vou só escrever aqui bio. Aqui, se você lembrar da fórmula de probabilidade da união, a questão basicamente já acabou, porque a probabilidade da união de dois eventos é a probabilidade do primeiro, então a probabilidade de eu escolher alguém e ele cursar esporte, mais desculpa aí, deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Mais a probabilidade do segundo.
vai ser a probabilidade do estudante cursar biologia menos a probabilidade dele estudar os dois, ou melhor, dele fazer os dois, que no caso aqui é praticar esporte, interseção com estudar biologia. A gente já sabe que a probabilidade do estudante praticar um esporte é de 3.000, porque ele tem 3.000 estudantes. Então, a probabilidade de praticar um esporte é de 3.000 em um total de 10.000. Então, tem 3.000 casos favoráveis e 10.000 casos possíveis. Mas, agora a probabilidade de ser um estudante de biologia. A gente tem 400 que estudam de dia e 600 de noite. Então, tem 1.000. Então, tem 1.000 casos favoráveis para estudar biologia e um total de 10.000 casos possíveis. E tudo isso menos a probabilidade do cara ser os dois ao mesmo tempo. Ou seja, além de praticar esporte, estuda biologia. Então, a gente tem os 100 que estudam de dia com os 150 que estudam de noite e praticam esportes. A gente tem um total de 250. Então, 250 dividido também por 10.000, que é de um universo de 10.000 pessoas. Tá? Então, basicamente, é fazer essa conta. 3.000 mais 1.000 são 4.000. 4.000, se eu tirar 250, vai ficar 3.750, concorda? E tudo isso dividido, cuidado não somar embaixo, né? Denominador não somos não, já são iguais aqui, só repetir. Então, dividido por 10.000. A gente vê que está sendo pedido em porcentagem. Mas o que é uma porcentagem? Nada mais é do que dividir por 100. Então, aqui está muito fácil fazer isso, né? E basta eu pegar aqui embaixo e colocar 100. Olha que o número era 10.000. Se eu escrevi 100, quer dizer que eu voltei 2 casas decimais no 10.000. Então, basta eu voltar 2 casas decimais no número de cima. Aí, o 3.750, quando voltar 2 casas, vai ficar 37,50. Aqui não precisa colocar o zero. E o que é 37,5 por 100? É a mesma coisa. E 37,5%. Tá? Uma observação. Você poderia pensar, professor, daria para fazer com conjunto ou com diagrama de árvores? Daria. É um pouco mais de trabalho. Essa questão ela foi direta porque já deu tudo que você precisava. Agora, se fosse pedido alguma coisa aí nas entrelinhas, aí seria interessante. Como tem muita informação, uma sugestão seria fazer uma espécie de tabela. Tá? Aí você colocaria assim, ó, por exemplo. Algo mais ou menos assim. Quem está na primeira linha aqui dessa tabela? É quem estuda biologia, ou quem pratica esporte, tanto faz. Aqui é quem pratica esporte, na primeira linha, e lá embaixo é quem não pratica esporte. Aí aqui são os que estudam biologia de dia, os que estudam biologia de noite, e os que não estudam biologia. E aí poderia perguntar uma coisa muito específica, seria bom montar essa tabela, tá? Então, quantos praticam esporte, estudam biologia de dia? Tem 100. Quantos estudam biologia de noite? Tem 150. Mas eu já sei que tem 3.000 pessoas que praticam esporte. Então, aqui é o que falta para 3.000, 2.750. Pratica esporte, não estuda biologia. Então, seria interessante montar uma tabela aqui, tá? Na minha opinião. Não foi o caso, né? Não seria necessário fazer isso nessa questão específica, mas podia ser que fosse, então é bom saber o método, tá? Então, nossa resposta aqui, letra A. Tranquilo? Tá, mais uma tossida aqui. É ruim o cabo gripado, viu? Vamos lá, passar para a próxima. Bem, a questão 43 já vai nos dizer aqui o seguinte. Sabe-se que a eficiência de uma vacina é de 90%. O que é que significa isso? E se eu tomar a vacina, em 90% das vezes eu vou ficar protegido, tá? Vou ficar bom, curado, algo nesse sentido, tá? Mas assim, um grupo de 4 indivíduos, deixa eu anotar aqui só a condição, né? Não esquecer. Um grupo de 4 indivíduos é sorteado dentro da população vacinada e submetido a testes para averiguar se a imunização foi efetiva. Ou seja, se ele está dentro daqueles 90%, né? Que se espera. Qual é a probabilidade? Então, novamente, uma questão de probabilidade, né? Interessante, né? Que repetiu aqui o mesmo conteúdo. Qual é a probabilidade percentual de exatamente 2 dos indivíduos estarem imunizados? Pessoal, embora seja uma questão de probabilidade,
aqui já é importante levar em conta que existe um problema aqui também de combinatória por trás. Por quê? Porque eu sei que são 4 indivíduos, mas eu quero exatamente 2, ou seja, nem mais nem menos. Então vamos supor que o primeiro indivíduo ele está imunizado e o segundo indivíduo também está imunizado. Então isso significa que o terceiro não está imunizado e que o quarto não está imunizado. Concorda? Concorda que isso é uma sequência possível para o que está sendo pedido? Porque nessa sequência eu tenho exatamente 2 pessoas que estão imunizadas. Só que o que é que eu preciso lembrar? Não precisa ser a primeira e a segunda pessoa, concorda? Não precisa ser a pessoa A e a pessoa B que vão ficar imunizadas. Podia ser que fosse a primeira com a terceira, a primeira com a última. Ou seja, eu tenho que descobrir de quantas maneiras eu posso trocar a ordem desses símbolos que eu coloquei aqui, que são 2 OK e 2x. De quantas maneiras eu posso trocar essa ordem para fazer sequências diferentes. Como eu estou querendo só trocar a ordem, o nome disso, em combinatória, se chama permutação. Trocar a ordem de elementos significa permutar. Só que essa permutação ela tem elementos repetidos. Então, é uma permutação com repetição. Então, é importante já atentar para isso, que quando eu descobrir qual é a probabilidade de acontecer essa sequência aqui, eu vou estar descobrindo a probabilidade de uma das sequências. Então, eu tenho que multiplicar isso ainda pela permutação por repetição desses elementos, tá? Vai ser o total que eu vou ter. Então, vamos lá. Como é que eu descubro a probabilidade de acontecer essa sequência? Bem, a probabilidade do primeiro ficar imunizado é de 90%. Então, eu vou colocar assim, 90 por 100. Beleza? Aí, eu quero que o primeiro fique e o segundo também, e o terceiro não, e o quarto não. Esse conectivo I significa que a gente vai ter que multiplicar probabilidades, né? Geralmente, quando a gente quer que as coisas aconteçam como se fosse uma reação em cadeia, assim, né? Uma após a outra é o I mesmo, tá? Então, vai ser 90% vezes 90%. Então, os 2 primeiros aqui estão sendo imunizados. Vezes, aí agora o próximo não está. Se a chance de estar imunizado é de 90, a de não estar é de 10. É o que falta para 100. Então, 10%. Vezes 10%. Aí isso daqui que eu acabei de fazer é o que representa toda essa conta que eu acabei de fazer, é o que representa que está ali, nessa região aqui, tá? Aí isso ainda precisa ser multiplicado por essa permutação. Aí eu já vou aproveitar e fazer a permutação aqui agora. Eu vou fazer de outra cor, para quem não lembra como é que faz, tá? Vê. Essa permutação aqui embaixo é uma permutação de 4 elementos. Se não tivesse repetição, seria simplesmente 4 fatorial, se fossem 4 símbolos diferentes, tá? Só que aqui tem um que se repete 2 vezes, o outro se repete 2 vezes. Eu vou colocar aqui em cima parecido com o expoente, 2,2. Não é expoente, tá? Isso é para dizer que alguém se repetiu 2 vezes e outro alguém se repetiu também 2 vezes. Então, como é que fica essa conta? Aí o que eu vou colocar lá em cima de azul. 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. O número de cima representa o total de elementos e o número de baixo as repetições, tá? Aí aqui vamos fazer o seguinte. Dá para simplificar algumas coisas, né, pessoal? Então aqui, eu vou cortar esse 0 com esse 0. Em todos eles eu vou cortar um 0 de cima com um 0 de baixo, tá? Em todos eles a gente pode fazer isso. Aí qual é a conta que vai ficar em cima aqui nessa região preta para fazer? A gente vai ter 9 vezes 9 vezes 1 vezes 1. E embaixo 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Vamos logo fazer essa conta. 9 vezes 9 vezes 1 vezes 1 vai dar 81, né? Simplesmente 9 vezes 9. E embaixo é 10 vezes 10 é 10 a quarta. Então é pegar 1, colocar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Vai dar 10.000. Isso, vezes a parte azul. Agora bora lá. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2. Aí vou parar no 2 fatorial para poder cortar com 2 fatorial de baixo. O primeiro 2 fatorial eu vou desenvolver, que é 2 vezes 1. E o outro 2 fatorial eu vou manter. É assim, a coincidência é 2 vezes 1 também. Tá? Não vai fazer tanta diferença aqui. Então aqui a gente pode cortar o 2 fatorial com o 2 fatorial. E aqui eu vou ter em cima 12, né, que é 4 vezes 3, por 2. E aí esse 12 por 2, eu já vou colocar aqui que é 6.
Então a conta que tem que ser feita aqui no final é 81 vezes 6 e dividir por esse 10.000, tá? Então como é que vai ficar essa conta aqui? 81 vezes 6 vai dar, deixa eu fazer aqui no rascunho, 81 vezes 6. 6 vezes 1, 6, 6 vezes 8, 48. 486. Então vai ficar 486 dividido por 10.000. Assim como na questão anterior, as alternativas estão em porcentagem. Para estar em porcentagem, basta que eu divida por 100. E aí, como é por 10.000, quer dizer que eu vou ter que cortar 2 zeros, ou seja, voltar 2 casas. Então aqui basta eu voltar 2 casas em cima também, no número de cima. E aí o 486 vai ficar 4,86. 4,86 por 100 é a mesma coisa de 4,86%. Beleza? Só apagar aqui o rascunho. Ficar mais bonitinho. Nossa alternativa correta é a letra B de bola. Tranquilo, pessoal? Note que se você não tivesse multiplicado, daqui ia dar o quê? 81, quando eu voltasse 2 casas, 0,81, né? 0,81%. Ia ser a letra D. Se você não tivesse percebido essa permutação por repetição, né? Vou trocar essa ordem aí. Beleza? Vamos agora para a questão 44. Vamos aqui. Bem, pessoal, deu uma tossideira danada. Precisei parar aqui para poder voltar, tá? Então vamos lá. Questão 44 nos diz o seguinte. A população de um certo vilarejo, inicialmente com 100 indivíduos, foi aumentada para 6.400 pessoas em 6 anos. Se essa população cresce em progressão geométrica, já foi dito para a gente aqui o tipo de sequência, quantos indivíduos a compõem após 8 anos? Então, quantos indivíduos a compõem após 8 anos, tá? Então, pessoal, a gente já sabe que se trata de uma progressão geométrica. Se trata de uma PG. Beleza? Bem, essa PG começa com 100. Geralmente, eu costumo utilizar a letra B para representar a PG. Então, primeiro termo B1, segundo termo B2 e a letra A para PA, tá? Só que aqui, eu quero chamar a atenção que esse 100, que é o primeiro termo da sequência, eu não vou chamar de B1. Eu vou chamar de B0. Agora, por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que o próximo termo, que é o segundo termo da sequência, ele vai ser o B1. Por que que o segundo termo da sequência vai ser o B1? Porque agora isso vai significar a população após um ano. E aí fica bem certinho, né? Porque o B1 é após um ano. Quem vai ser, por exemplo, o B2? Vai ser a população após 2 anos. Aí aqui eu vou ter o B3, o B4, o B5. Claro que eu não precisava listar. Acho que eu nem vou fazer isso. Fazer só até o B2 mesmo. O B2 tá bom. Aí eu vou colocar 3 pontinhos. E já vou chegar aqui no 6.400. Que a gente sabe que é o número que vai aparecer. O que é esse 6.400? É a população após 6 anos. Que foi dado ali no enunciado. E quem é ele na sequência aqui? Ele é o sétimo termo, né? Ele vai ser o B7. Note que a população após 6 anos é o B7, tá? E aí eu vou ter o próximo, que é o B8, que é a população após... Ou melhor, tá certo. Ali é o B6, então, né? Se a população após 6 anos, ele vai ser o B6. Aqui ele é o B6. Na minha sequência, só que ele é o sétimo termo, quase que eu me atrapalhei agora. Ele é o sétimo termo dessa sequência, tá? Aí a gente vai ter o próximo é o B7 e o próximo é o B8. Aí esse B8 aqui é o que eu quero encontrar. Porque o que é esse B8? Porque eu grifei de verde ali é a população após 8 anos. Esse daqui é o que eu quero encontrar nessa questão, tá? Então vamos lá. Geralmente, quando a gente quer encontrar termos distantes, isso tanto para PA quanto para PG, a gente usa aquela fórmula que a gente chama de termo geral, né? Então, o termo geral ele serve basicamente para isso. O que é uma PG? PG é uma sequência
onde os termos vão crescendo ou decrescendo de uma certa maneira, que a cada passo que eu dou, deixa eu escolher aqui um lápis laranja, a cada passo que eu dou, eu estou multiplicando pela razão da PG, que a gente representa pela letra Q. A cada passo que eu dou, eu multiplico pela razão. E a gente não tem essa razão, esse fator multiplicativo. É justamente isso que a gente vai achar agora. Tá? Qual é essa razão? Então, vê. Se eu sair do primeiro termo da sequência, que é o que ali está em B0, então eu vou sair do primeiro termo, deixa eu grifar lá de laranja. Se eu quiser sair do primeiro termo e chegar no sétimo termo, é como se fossem degraus que eu tenho que subir. Eu estou no primeiro degrau e quero chegar no sétimo. Então eu tenho que subir quantos? 6. Concorda? Porque eu já estou no primeiro. Cada degrau desse que a gente sobe é uma multiplicação de razão. Então, vezes a razão, vezes a razão. Como eu vou fazer isso 6 vezes, vai ficar a razão elevada à sexta. Traduzindo isso em números, fica assim, ó. E se eu quiser chegar no sétimo termo, eu vou ter que pegar o primeiro termo dessa sequência e multiplicar pela razão elevada a 6. Porque eu já estou no primeiro degrau, quero chegar no sétimo, faltam 6. Tá? Aqui só a gente substituir valor. Deixa eu puxar essa conta aqui para cima. Então, como é que vai ficar aqui? O sétimo termo eu já sei que é 6.400. Então, 6.400 vai ser igual ao primeiro termo, que eu sei que é 100, vezes a razão elevada a 6. Esse 100, se passar para o outro lado dividindo, vai cortar os dois zeros dele, os dois do 6.400. Por causa vai ficar só 64. Como é que a gente faz para passar uma potência para o outro lado, né? Ela sempre passa em forma de raiz, né, pessoal? Nesse caso, vai passar em forma de raiz sexta, né? Que está elevado a 6. Então, quem vai ser essa razão? Vai ser a raiz sexta de 64. Sempre que você for tirar uma raiz que não souber de cabeça, você pode fatorar, tá? Então, vou pegar aqui, ó, um rascunho. 64, vou fatorar por 2. 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. E você nota que dá justamente 2 a sexta, tá? Tem 6 números 2 aqui. Então, isso é ótimo, né? Então, significa que quem vai ser essa razão? Isso é a raiz sexta de 2 a sexta. Cortar aqui, ó, potência com raiz. E eu descubro que a razão é 2. O que é que significa esse 2 que eu acabei de encontrar aqui? Que a cada passo que eu estou dando, eu multiplico por 2. Desculpe, pessoal. Então, vou apagar aqui esse rascunho que eu fiz de lápis. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Se eu já sei que eu estou no 6.400, basta andar só mais 2 vezes, né? Então, basta lá multiplicar pela razão e por ela de novo. Ou seja, cada vez é 2, então você vai multiplicar por 4. Então, o B8, na minha sequência, o B8, vai ser eu pegar o B6, que é 6.400, e multiplicar por 2 ao quadrado, que é vezes 2 vezes 2. Tá? 4, né? Então, aqui, se eu fizer 4 vezes 4, depois eu acrescento os zeros, dá 16, vai 1. E 4 vezes 6 dá 24, com que foi 25. Aí basta acrescentar os dois zeros. Então, desculpe que o B8 ele é 25.600. Então, nossa alternativa aqui, letra C. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários, tá? Agora eu vou pedir uma paciênciazinha que eu vou ter que subir aqui. Deixa eu ver se tem mais embaixo, não. Tem que subir aqui. Coloquei lá em cima. Como os dados móveis estão desativados, é necessário ativar. Não sei nem que danado foi isso. Né? Apareceu, sei lá, não sei o que de dados móveis. Ele tá carregando ali e foi falar sozinho. Agora deu água. Parece que quando o cabo tá gravando acontece tudo, né? Passa o carro do gás e passa e é zoada na rua. Agora foi o celular falando não sei o que ali sozinho. Vamos lá. Essa questão 45 diz o seguinte. Os azulejos de uma parede são quadrados com lado medindo 12 centímetros. Já foi dado isso na figura ali. Os azulejos adjacentes estão arrumados com o lado superior e o lado inferior
com uma parte em comum. A gente vê que tem um pedacinho ali entre eles, né, que está em comum. Essa partezinha aqui é assim, ó. Grifei mais de negrito ali. E aí diz assim, com dois vértices opostos em duas paralelas, que distam, ou seja, que estão a uma distância de 6 raiz de 6 entre si, como ilustrado a seguir. Então diz assim, se a medida do ângulo alfa é inferior a 45, qual é o seu valor? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho a impressão que fica um pouco mais claro se eu pegar essa figura e rotacionar ela. Aí eu vou ver se eu consigo fazer isso aqui, eu não sou muito craque nesse programa, mas acho que eu vou conseguir fazer. Eu já mexi outras vezes em outras resoluções, eu precisei rodar. Deixa eu ver se eu consigo aqui, tá? Aqui eu tenho que fazer... Peraí, não é nem aqui ainda. Eu tenho que selecionar. Vou pedir uma paciência aí de vocês, tá, pessoal? Eu consegui fazer isso aqui. Aí eu acho que aqui... Vou fazer uma cópia. Agora eu vou trazer essa cópia aqui pro lado. Deixa eu ver se eu tô fazendo certo aqui. A gente sabe que o lado do quadrado é 12, né? Eu sinto que vai ficar melhor a resolução se eu fizer assim, tá, pessoal? Então, vê só. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que eu quero achar aquele ângulo alfa ali. E vamos logo fazer uma análisezinha aqui, que é a seguinte. A gente tem duas retas paralelas que estão sendo cortadas por uma transversal. Essa transversal, eu vou fazê-la aqui para vocês verem de qual é que eu estou falando. Eu vou fazer a transversal aqui de laranja. Vou pegar o lápis laranja. Então tem essa transversal aqui, ó, cortando duas retas paralelas, beleza? Note que se eu chamar esse ângulo aqui de, sei lá, beta, que aquele é o alfa, esse daqui tem que ser beta também. Por que esse daqui tem que ser beta? Porque é o que a gente chama de ângulos que são alternos internos. Eu tenho duas paralelas, cortadas por uma transversal, e ângulos alternos internos têm a mesma medida, tá? Então essa é a primeira observação, aqui também é beta. No entanto, eu já sei que esse ângulo aqui, ó, ele é de 90 graus também, né? Porque está entre as quinas dos quadrados. Então aqui é 90 graus. O que é que significa isso na prática? Eu estou querendo mostrar que aquele ângulo alfa que eu vou pintar de verde lá em cima, que é o que eu quero achar, é esse mesmo ângulo alfa que eu vou pintar de verde aqui embaixo. Concorda por quê? Tem que ser igual. Porque em um triângulo, a soma sempre dá 180 dos três ângulos. Então, se no triângulo lá de cima, os ângulos são 90, beta e alfa, e nesse triângulo aqui de baixo já tem 90 e beta, então, obrigatoriamente, o outro tem que ser alfa. Então, se eu achar esse ângulo verdinho aqui embaixo, é a mesma coisa que está achando aquele ângulo verdinho lá em cima, tá? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Aí, pensa comigo aqui. Eu vou traçar essa reta vertical aqui, ó, saindo lá de cima, chegando até aqui, essa vertical. Concorda que essa vertical é a distância de uma reta paralela para outra. Então, eu já sei que aqui mede 6 raiz quadrada de 6. Lembra que essa distância tinha sido dada, tá, pessoal? 6 raiz de 6. E também já tinha sido dado qual era a medida do lado do quadrado. E aqui vem uma propriedade importante, que eu não sei se você conhece. Quando eu sei a medida do lado de um quadrado, eu já sei a medida da diagonal também dele. Seria a diagonal aqui. Essa que eu vou traçar de azul. Então, essa que eu estou traçando aqui de azul é a diagonal do quadrado, concorda? E como é que se encontra a diagonal do quadrado? Basta pegar o lado dele, no caso o lado foi dado, é 12, e multiplicar por raiz de 2. Qualquer que seja o lado, tá? Se o lado fosse 5, então quanto mede a diagonal? 5 vezes raiz de 2. Isso vem do teorema de Pitágoras, dessa forma. Agora, veja o que é que eu vou usar aqui. Nota que naquele segmento que eu fiz de vermelho, aqui embaixo forma 90 graus, né? Eu tracei um segmento vertical. Aqui é 90 graus. E aí eu formei um triângulo retângulo. Como é que seria esse triângulo? Eu vou colocar ele aqui fora para poder ficar um pouco mais claro, tá? Então, veja. Eu tenho aqui um segmento vermelho, que é esse. Eu vou ter o segmento azul, que seria esse daqui assim, ó.
pegar só o lápis azul aqui. Então, eu teria esse segmentozinho aqui azul. E vou ter o segmento que é horizontal, né? Lá tá de preto mesmo. Então, eu teria esse segmentozinho horizontal. Formar aquele triângulo retângulo. Note que aqui esse ângulo é 90 graus. Aqui mede 6 raiz de 6. Aqui mede 12 raiz de 2. E o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar, ver o que é que eu vou fazer aqui. Eu vou encontrar a medida desse ângulo aqui, ó. Ah, professor, esse ângulo aí que o senhor está pintando de preto é o ângulo que está lá de verde? Não. Esse ângulo que eu estou pintando de preto, que eu vou chamar aqui de ângulo θ. É esse daqui, ó, que eu vou fazer na figura agora. Esse daqui, ó. Todo esse ângulo. Então, o ângulo θ, ele pega o ângulo verde mais aquele pedacinho que tem dentro do quadrado ali. Só que eu já sei que esse pedacinho aqui dentro do quadrado, ó, que eu vou pintar de laranja, ó, eu sei que esse pedacinho ali que eu estou pintando de laranja, eu já sei que ele mede só o laranja, tá? Ele mede 45. Porque a diagonal divide o ângulo aqui do quadrado ao meio, que é 90. Então, como eu sei que ali é 45, esse ângulo θ, ele é 45 mais o verde, tá? Eu quero encontrar. Mas eu vou encontrar o θ. Como? Usando trigonometria. Note que esse 6, raiz de 6, ele é o cateto oposto ao ângulo θ. E o 12 raiz de 2, nesse triângulo retângulo, é a hipotenusa. E qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto à hipotenusa? O seno. Então, eu posso afirmar que o seno desse ângulo θ, ele vai ser igual ao cateto oposto, que é 6 raiz de 6, dividido pela hipotenusa, que é 12 raiz de 2. Note que 6 por 2, se eu simplificar 6 por 6 e 12 por 6, em cima vai ficar 1, que não precisa colocar, e embaixo vai ficar 2, né? 12 por 6 vai ficar 2. E essas raízes, como são raiz quadrada, eu posso juntar na raiz só. Então, raiz de 6 por raiz de 2 é a mesma coisa de raiz de 6 por 2. E 6 por 2 dá 3. Aí esse 3 vai ficar em cima ou embaixo? Em cima, né? Onde está um número maior. Então, em cima vai ficar a raiz quadrada de 3. Desculpa, pessoal. Então, vê só. Para quem pegou o vídeo já da metade, tá? No início eu falei que eu estou gripado, tá? Então, eu estou tossindo bastante aí. Então, vê só. A gente sabe qual é o ângulo que o seno dele é raiz de 3 sobre 2. A gente sabe lá naquela tabelinha trigonométrica, né, básica, que esse ângulo aqui, que o seno é raiz de 3 sobre 2, é 60 graus. Então, eu já sei que θ tem que ser 60 graus. Só que eu já sei que... Agora, bora lá para a nossa construção maior. Vê, θ eu descobri que é 60. Só que θ é o 45 mais o verde. Então, o que é que significa isso? Na prática, eu achei quanto é que mede o ângulo verde. Eu acabei de descobrir que esse ângulo verde aqui tem que medir 15 graus. Por quê? Porque 15 mais 45 dá os 60 graus, que eu achei que é o ângulo total. Então, aqui eu vou reduzir. Já peço desculpa aí pela paciência, se tiver que ter, até eu conseguir rotacionar essa figura. Tá? Eu estou usando esse programa há pouco tempo. Então, a nossa alternativa aqui é letra C. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, posta aí nos comentários e vamos para a próxima questão. A questão 46 diz assim: ao iniciar uma viagem, um trem tinha um vagão com um certo número de passageiros. Na primeira parada, não subiu ninguém nesse vagão, mas desceram 5 homens e 20 mulheres. Eu vou grifar isso porque certamente a pessoa vai esquecer disso depois, né? Então, na primeira parada, desceram 5 homens e 20 mulheres. E resultou que o número de homens no vagão ficou igual ao dobro do número de mulheres. Na segunda parada, não desceu ninguém do vagão. Entretanto, subiram 4 homens e 22 mulheres, ficando o número de homens no vagão igual ao de mulheres. Qual é a pergunta da questão? Qual era o total de passageiros no vagão no início da viagem? Então, vê só, pessoal. Só para ficar organizado, eu vou construir como se fosse uma tabelinha aqui, para a gente pensar um pouco, tá? Então, vou fazer assim. E vou dividir essa viagem em partes, né? Então, tem o início da viagem. Então, vamos lá. A gente tem aqui, não é nem o início, né? Deixa eu colocar o início mesmo. O início eu vou colocar de verde, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, no início.
quantos homens a gente tinha e quantas mulheres a gente tinha. Eu vou dizer que a gente tinha H homens. Então, esse é o número de homens que tinha no início. E depois, eu tinha M mulheres, tá? M mulheres. Agora, vou traçar uma vertical aqui para passar para a segunda parte da tabela. Bem, a segunda parte vai ser na primeira parada, tá? Então, vamos primeiro pensar aqui, ó, na primeira parada. Vou só colocar assim, primeira, tá? A gente já sabe que é a parada. Bem, o que foi que aconteceu com os homens? Desceram 5 homens. Então, agora eu não tenho mais H. Eu tenho H menos 5, concorda? O número de homens aqui. E desceram 20 mulheres. Então, eu tenho M menos 20. Só que a gente já sabe qual foi a consequência disso, né? Que, após isso acontecer, o número de homens ficou igual ao dobro do número de mulheres. Ou seja, qual é o número de homens? H menos 5. Então, H menos 5 vai ser igual a 2 vezes o número de mulheres, que é M menos 20. Eu posso continuar já para a segunda etapa, mas aqui eu vou logo mexer um pouquinho nisso, tá? Vê, H menos 5 vai ser igual a... Esse 2 vai multiplicar tanto M quanto menos 20. Né? Então, vai ficar 2M menos 40, concorda? E esse menos 5 passa para o outro lado mais. Então, o que é que eu vou descobrir em relação a H? Que H vai ser igual a 2M menos 40 mais 5 vai ficar menos 35, concorda? Pronto. Então, eu achei assim, achei entre aspas, né? O número de homens aqui, uma expressão para o número de homens, tá? É 2M menos 35. Agora, eu vou traçar aqui, para a gente ir para a última parte da tabela, que é a segunda parada. Então, aqui vamos ver o que foi que aconteceu na segunda parada, tá? Então, vamos lá. Está dizendo que na segunda parada não desceu ninguém, mas subiram 4 homens. Com quantos homens eu tinha? Eu tinha H menos 5, né? E aí, como subiram 4, eu vou fazer isso mais 4. O que é que significa? Que ficaram quantos homens aqui na segunda parada? Se eu fizer 4 menos 5, dá menos 1. Então, ficou H menos 1 homens aqui. Então, subiram 4 homens e 22 mulheres. Quantas mulheres eu tinha antes? M menos 20. Como agora subiram 22, então mais 22. 22 menos 20 dá 2, né? Então vai ficar só M mais 2. Esse é o número de mulheres ao final aqui na segunda parada. E aqui qual é a consequência? A questão já disse que o número de homens ficou igual ao de mulheres. Qual é o número de homens? H menos 1. Então H menos 1 ficou igual ao número de mulheres, que é M mais 2. Só que eu já sei, vê a importância daquilo que eu fiz na conta anterior, né? Eu já sei quanto é que vale esse H aqui, ó. Esse H é o que está aqui embaixo, concorda? Ele vale 2M menos 35. Então, eu vou substituir. No lugar do H, eu vou colocar 2M menos 35. E agora eu vou só repetir o resto. Menos 1 igual a M mais 2. Esse M eu vou passar para o lado esquerdo. Esse menos 35 menos 1 dá menos 36. Quando eu passar para o lado direito, vai ficar 36 positivo, né? Então, vai ficar assim. 2M menos M igual a 2 mais 36. 2M menos M é M, né? Então, M vai ser igual a 38. Então, aqui eu já descobri quantas mulheres tinham no início da viagem, né? Que eu não tinha dito que era M, então tinha 38. E quanto vai ser H? Aí eu vou puxar esse H para cá, só por conta de espaço, tá? Então, a gente descobre que H vai ser igual a 2 vezes M, ou seja, 2 vezes 38, menos 35. H vai ser igual. 2 vezes 30 é 60, né? 2 vezes 8 é 16, então vai ficar 76. 76 menos 35. 76, se a gente tirar 5, fica 71. Se a gente tirar 30, fica 41. Então, o número de homens no início da viagem era 41.
A pergunta é o total de passageiros no início, né? Então vai ser pegar o número de homens e somar com o número de mulheres. Então basta fazer 41 mais 38. A gente vai ter aqui 79, concorda? Então nossa alternativa aqui, letra D. Beleza, pessoal? Se tiver ficado alguma dúvida aí, posta nos comentários, tá? Para a próxima questão. Bem, essa questão nos diz o seguinte. Um médico prescreveu 1 miligrama de Welcovorin, não sei se é assim que se lê isso, medicação usada para tratar distúrbios graves das células sanguíneas por via intramuscular. A droga é apresentada em forma de pó, em um frasco para injetáveis contendo 50 miligramas, isso no frasco. As instruções para a reconstituição são adicionar 5 ml de diluente para uma concentração final de 10 miligramas por ml. Faz sentido, né? Se eu tinha 50 miligramas, se eu dividir 50 por 5 dá 10, né? Então 10 miligramas para cada ml. Após a reconstituição, quantos ml deve ser aplicado no paciente? Então a pergunta aqui eu vou grifar de verde. Quantos ml devem ser aplicados no paciente? Bem, pessoal, é uma questão simples, né? Se você for avaliar aqui, quer ver? O que é que a gente sabe dessa concentração? A gente sabe que 10 mg por ml significa que em 1 ml, vê se você, IH eu fiz aqui, que 1 ml corresponde a 1 ml 10 mg do medicamento. No entanto, a gente já sabe que o método só quer que aplique 1 mg. Então é fácil de entender aqui o que é que vai acontecer, né? Proporcionalmente. Daqui para aqui, o que foi que eu fiz de 10 para 1? Eu dividi por 10. Então, proporcionalmente, do outro lado, também basta que eu divida por 10. Eu poderia chamar de x, tá? Fazer uma regra de 3. Mas é mais fácil só pensar que é dividir por 10. Quando eu divido por 10, volta uma casa decimal. Então, 0,1 ml. Nossa alternativa aqui, letra B, de bola. Agora, você poderia ter feito uma regra de 3, tá? Se 10 mg é 1 ml, então 1 mg vai ser x ml. Aí faz meio pelos extremos, tá? Naturalmente. E aí tu vai conseguir encontrar a alternativa 0,1. Beleza? Agora vamos para a questão 48. Só pedir uma paciência aqui que eu vou ter que mudar umas camadas. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Essa daqui eu tenho que apagar. Vai ter que abrir essa. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Apareceu. Essa é a de física. Não, essa é a de matemática. Então vamos lá, pessoal. Questão 48 nos diz o seguinte. Trabalhando juntos, 2 operários executam certa obra em 4,8 dias. Então, trabalhando juntos, 2 operários executam em 4,8 dias. Se eles trabalharem sozinhos, um deles leva 4 dias a mais do que o outro. Então, um deles leva 4 dias a mais do que o outro para concluir a obra. Em quantos dias o que trabalha mais vagarosamente conclui a obra, ou seja, aquele que demora mais. Pessoal, parece uma questão besta, tá? Mas não é uma questão besta. Tá? Vou logo adiantar isso para vocês. Existe um tipo de problema clássico em concurso. Eu vou fazer um pouco devagar a questão. Vai ficar um pouco maior, mas é para ficar claro, tá? Existe um tipo de questão em concurso que é muito comum, que é quando tem torneiras que querem encher, por exemplo, uma piscina ou algo do tipo. Quer dizer, uma torneira enche a piscina em 10 horas, a outra enche em 6. Então, em quanto tempo as duas vão encher juntas? E aí tem uma formulazinha básica para esse tipo de situação. Vamos supor aqui que os trabalhadores sejam A e B, tá? Então, vamos dizer que o trabalhador A, ele gaste um tempo X. Então, ele gasta X horas para conseguir fazer. Então, significa que o trabalhador B, ele vai gastar X mais 4, concorda? Aqui eu estou supondo que o A é o mais rápido, tá? Então, a pergunta é sobre o B, que é sobre o que trabalha mais devagar. E aí existe uma fórmula básica. Eu vou escrever fórmula, tá? Mas não é nem bem uma fórmula, é mais um raciocínio que vem de um raciocínio mais geral, anterior. Aqui eu já vou colocar o resultado.
que é simplesmente você fazer o produto desses tempos e dividir pela soma desses tempos. Basicamente é isso, tá? Então, vê como é que fica isso aplicado na nossa questão. Eu vou fazer o produto, então vai ser x que multiplica x mais 4. Dividido pela soma, que é x que soma x mais 4. Quando esses tempos são números, tipo 8 horas e 6 horas, acabou, é bem rápido aqui. Aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque são letras, né? Esses tempos são desconhecidos. O que eu sei é o resultado. Já sei que o resultado disso vai dar 4,8. Então é por isso que eu posso chegar aqui e igualar isso daqui a 4,8. Eu já sei que é o tempo que eles gastam. Na verdade, ali eu coloquei horas, agora eu notei que são dias, né? Deixa eu apagar ali horas para corrigir. Estava falando das horas da piscina, né? Então aqui o A faz em X dias, só para corrigir essa unidade de medida. E o B faz em X mais 4 dias, tá? Então, até como é que vai ficar aqui em cima? Vamos lá. X vezes X e X vezes 4. Então vai ficar X ao quadrado mais 4x. E embaixo, X mais X é 2x mais 4. Note que não dá para cortar o X de cima com o X de baixo. Cuidado para não fazer isso, tá? Só se fossem multiplicações em cima e embaixo. Tudo isso igual a 4,8. Tá? Aqui eu vou fazer meio pelos extremos. Aí eu vou ter x ao quadrado mais 4x igual a... Aí vamos lá. 4,8 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 8 mais 1,6 dá 9,6. Né? Então 9,6x. E 4,8 vezes 4 vai dar o dobro de 9,6. Né? Vai dar 9, 9, 18. 6 e 6, 12. 19,2, né? É isso mesmo. Não tem besteira não. Eu vou até fazer aqui, bicho. Vai que eu erro essa conta. Mas eu fiz 19,2, acho que tá certo. 8 vezes 4, 32, vai 3. 4 vezes 4, 16. Mais 3, 19. Faltam 19,2. Então, mais 19,2. Aqui eu vou passar tudo pro mesmo lado. Deu uma equação do segundo grau, né? Então, passa tudo pro mesmo lado, igual a zero. E ver o que é que vai dar aqui agora. Então, x ao quadrado mais 4x menos 9,6x. Note que eu passei o 9,6 para o outro lado e vou passar o 19,2 também. Então, menos 19,2 igual a zero. Tá? Aqui dá para juntar esses dois termos, né? 4x com menos 9,6. Então, vai ficar x ao quadrado. 4 menos 9 vai ficar menos, né? Então, menos 5,6. Menos 5,6x. Note que eu repito o sinal do maior. A diferença de 4 para 9 é 5 por 5,6. Menos 19,2 igual a zero. Pessoal, se tu chegou agora, eu tô tossindo porque eu tô gripado, tá? Expliquei isso no início do vídeo aí. Então vou pedir desculpa de antemão aí, tá maltratando os seus ouvidos. Bem, aqui eu posso parar aqui para resolver essa equação de segundo grau, mas eu não gosto muito, porque tem muito número decimal. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou multiplicar toda essa equação por 10. Tá? Vai ficar maior, vai dar mais trabalho do ponto de vista de números ficarem maiores. Mas fica tudo inteiro, eu acho que é melhor. Então vai ficar 10x ao quadrado. Aí a vírgula vai andar uma casa. Menos 56x menos 192. Tudo isso igual a zero. Porque 0 vezes 10 continua sendo zero. Aí é essa equação aqui do segundo grau que eu vou utilizar, tá? Aqui a gente já sabe dos coeficientes, né? O coeficiente A vale 10. Vai ter que usar a fórmula de Bhaskara, né? O coeficiente B vale menos 56. O coeficiente C vale menos 192. Agora, daqui para frente, é a paciência de resolver essa conta utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Vou puxar aqui para cima. Quem é delta? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Agora eu vou substituir. Delta vai ser igual a menos 56 ao quadrado. Vou fazer toda essa conta com vocês, tá? No passo a passo. Menos 4 vezes A, que é 10, vezes C, que é menos 192. Deixa eu tomar uma aguinha aqui.
Eu acho importante eu fazer essa conta no passo a passo, porque às vezes tem gente que grava as aulas, aí chega agora, olha o resultado já no calculador e diz, vai dar tanto. Eu gosto de fazer, porque você na hora da prova, às vezes erra a conta besta, por conta do aperreio, né? Então vamos fazer. Com calma aqui, ó. 56 vezes 56. Se você estiver aqui assistindo esse vídeo para fazer a prova, você vai ter que fazer mesmo, né? Então, bora fazer junto. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 5, 30. Com 3 que foi, 33. Agora, 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 5, 25, mais 3 que foi, 28. Agora eu vou somar. 6, 3, 8 mais 3 é 11, né? Aí 1, e aqui fica 3. Então vai ficar 3.136. Vamos anotar isso aqui. Menos com menos é mais, então vai ficar positivo. 3.136. Aí esse menos com esse menos aqui, ó, também vai ficar mais, tá? Então aqui, mais. Agora eu vou fazer 4 vezes 192. E o resultado que deu, acrescenta um zero do 10. Então, 192 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 9 dá 36. 36 vai 3. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Beleza? Então, 700... Eita, deixa eu pegar a caneta aqui. 768. Só que aí eu tenho que acrescentar um zero. Lembra que tinha vezes 10 ainda? Então, por isso que eu tenho que acrescentar um zero, tá? Então, quem vai ser delta? Vai ser essa soma. Aí eu vou fazer a soma aqui, ó. 3.136, não sei para que eu devia ter já usado o resultado ali. Mais 7.680. Vou somar isso aqui. 6 mais 0 é 6. 8 mais 3 é 11. Vai 1. 6 mais 2 são 8. 7 mais 3 são 10. Então, 10.816. Delta deu 10.816. Beleza? Vou só conferir se está tudo certo aqui. 2x. Então, tá tudo certo. Quem vai ser o x? Pela fórmula de básica, né? Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, x aqui vai ser igual a menos b, nota que o b é 56, então menos 56, vai ficar 56 positivo, mais ou menos a raiz que a gente vai ter que encontrar, 2 vezes a, 2 vezes 10 dá 20. Tá? Agora a gente tem que achar essa raiz. Vamos lá, 100 vezes 100, 100 ao quadrado dá 10.000. Beleza? E aqui está 10.816, então um pouquinho mais de 10.000. Tem que ser, ou melhor, um pouquinho mais de 100, a nossa raiz. Né? Então tem que ser um número que quando eu multiplique, por exemplo, 102, por que não pode ser o 102? Porque quando eu for fazer 102 ao quadrado, qual é a primeira conta que eu vou ter que fazer aqui? Não é 2 vezes 2? Dá 4. Esse primeiro resultado que dá vai ser o último dígito lá da minha conta. Então, vê lá, como a minha conta termina com 6, eu não posso usar 2. Eu tenho que usar um número que termine com 6. Quando eu fizer ele vezes ele. Então, por isso que não pode ser 2. E eu sei que está perto de 100. Então, seguindo a sequência, não pode ser 103, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. Então, se for exato, tem que ser 104. É uma possibilidade. Porque 4 vezes 4 dá 16. Aí é essa conta que eu vou fazer aqui agora. Aí se não for o 4, a gente tenta o 6, 106. E 6 vezes 6 é 36, também termina com 6, tá? Eu vou puxar aqui o rascunho, ó. Eu vou fazer 104 vezes 104. É uma questão de tentativa e erro. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 0 é 0. Aí tira do 1. 4 vezes 1 é 4. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. 0, 0, 0. E 1 vezes qualquer coisa só repete. Repete o 4, repete o 0, repete o 1. E agora a gente soma tudo. 6, 1, 4 mais 4, 8, 0 e 1. Então, nota que deu exato. 10.816, que é do valor de delta. Então, realmente, a nossa raiz vai ser 100 e... Quanto mesmo que eu coloquei? 104, tá? Eu vou apagar esse rascunho, para não ficar muito feio aqui a resolução. Qualquer coisa, vai tu voltar um pouquinho no vídeo, né? E aí tu vê o que foi que eu falei aqui, tá?
Que aí quem chegar no vídeo e já ver assim o resultado final vai pensar que eu sou inteligente, que eu fiz isso de cabeça. Né? Então lá, quem vai ser aqui, agora eu tenho 2 caminhos, né, para seguir. 2 caminhos para seguir, que é o famoso x' e x2', tá? Quem vai ser o x'? Eu gosto de pegar a parte positiva primeiro. Então vai ficar 56 mais 104 dividido por 20. 104 mais 56 dá 160, né? 160 dividido por 20. Corta os zeros. 16 por 2, 8. São 8 dias. Lembra que x é tempo lá, né? E o x', ele vai ser 56 menos 104 dividido por 20. Note que aqui eu não preciso fazer conta. Porque o que é que eu sei disso daqui? Eu sei que eu não sei quanto vai dar, mas eu sei que vai dar negativo. Note que x, ele se trata de tempo, não existe tempo negativo. Então é por isso que aqui eu posso anular essa raiz, tá? Ela é raiz da equação, mas ela não é uma solução para o problema que gerou essa equação. Então por isso que só faz sentido aqui o 8, tá? Não pode ser negativo esse tempo. Aí vamos lá, x deu 8. Vamos para o início da questão. O que é x? É o que o A trabalha, né? Então aqui, ó. O A trabalha 8 dias. Então o B trabalha 8 mais 4, 12 dias. E a pergunta é quanto tempo trabalha o mais vagaroso, ou seja, aquele que demora mais, 12 dias. A nossa alternativa aqui é a letra E. Pessoal, se tu conseguiu fazer essa questão por um caminho diferente, posta aí nos comentários, tá? Quero pedir também que, se você acompanhou o vídeo até aqui, se você viu só uma ou outra questão, ou essa em particular, não é inscrito, você se inscreva aí no canal para dar esse apoio e a gente poder continuar tendo esse feedback e continuar gravando esse tipo de material. Tá? Para você não custa nada, mas é importante para mim e para o canal. Compartilha com o pessoal, deixa o teu like no vídeo, também não custa nada e faz com que a gente se sinta até mais motivado a continuar gravando. Tá? Peço desculpa porque eu estou bastante gripado, tossindo bastante e isso atrapalhou um pouco a gravação. Tá? Mas é isso daí, pessoal. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!